Na live de mais cedo a gente comentou sobre este movimento, né, que poderia ser ainda comprador. Hoje a gente comprou aqui dentro da live 45 contratos nessa região. Na verdade a gente não, eu comprei 45 contratos nessa zona onde a qual eu percebi que tinha um comprador muito grande. Cara, o cara ele veio no mercado, deixou 1.000 contratos limite nessa região. No que ele deixou 1.000 contratos limite nessa região, esses contratos eles entraram todos no mercado. Logo em seguida ele comprou mais 500 aqui. Então nessa zona aqui, ó, desse ponto até esse ponto eu realizei praticamente 30 contratos, deixei 15 andando, né? Realizei mais 5 quando estava aqui em cima, deixando somente 2 contratos, né? E eu até falei pro pessoal que ainda assim esse mercado era comprador hoje, né? Que eu preferia comprar do que vender. Por quê? Porque geralmente quando a gente tem essas forças muito fortes, muito compradores, eu prefiro comprar os recuos do que ficar vendendo disparadamente, né? Prefiro esperar o mercado reagir para comprar, né? Então assim foi feito, né? Gente, olha, eu gosto de explicar muito para o pessoal que aproveitem as estruturas, tentem entender o máximo possível as estruturas para que você consigam operar esse tipo de movimento. O mercado ele dá muitas regiões, ele dá muito. Olha isso aqui, que força compradora. Deixa eu só colocar aqui na outra visualização para vocês verem. Olha o tanto que tem de agressão no book, cara. Muito, mas muito forte mesmo. Enfim, dê atenção para as estruturas porque vai ajudar muito vocês. Por exemplo, quando o mercado ele vem para fazer esses movimentos muito fortes e ele deixa essa região, esse vácuo aqui, cara, é muito difícil esse mercado ele vir trabalhar abaixo dessa região. Ainda mais quando ele rejeita. Ó, rejeitou uma vez, rejeitou duas vezes, rejeitou 3 vezes. Cara, rejeitou 4 vezes. Então, assim, você tem muitas rejeições em querer continuar vindo logo abaixo, né? E assim, eu gosto sempre de ter os meus limites, né? Igual eu tava falando pra vocês na live hoje mais cedo, né? Olha, o mercado ele lateralizou aqui, fez esse movimento para baixo, voltou tudo para forte. Então, eu imagino que isso aqui é uma volta em V que ignorou querer continuar vendido. E olha que muita compra entrando, né? Então, quando ele ignorou, cara, eu comecei a esperar uma estruturazinha aqui lateralizar, né? Eu gosto sempre de falar para vocês, esperem o mercado sair da diagonal para ficar um pouco mais lateral. E assim foi feito, né? A gente acabou montando toda uma estruturazinha aqui, ó. Olha lá. Deixa eu só pegar aqui para vocês. O mercado lateraliza, faz aqui um clímax, um AR, um ST, fase A de mercado, ST da fase B, tentativa de fazer um spring, SOS, LPS, continuação, né? E assim, mesma coisa aqui, ó. Eu gosto de fazer este movimento lateral de estrutura, por quê? Porque ele muitas vezes entrega muitos movimentos, né? Aqui, ó, eu vou considerar isso aqui, ó, essa lateralização, ó, vou considerar uma região climática em cima? Não, não tem como. É bom considerar aqui. Eu considero isso aqui como um movimento distributivo que vai me dar limite. Limite para que o meu mercado, se ele voltar, eu tenho uma região para me estar observando. Agora, se esse mercado daqui, ele rompe para cá e volta para essa região, provavelmente eu teria o quê? Eu teria essa mesma zona aqui, ó, como futuro teste, né? Então eu esperaria algo nesta zona. Então, quando eu tenho essa conjuntura, essa formação de estruturas, isso me ajuda muito. Olha isso aqui, ó. Agora, ó, eu montei a estruturazinha aqui, distribuiu lá no topo, voltou, testou. Cara, eu tenho um limite para eu estar olhando. Olha, então tenho esta zona aqui. É este limite mais este novo limite, onde a qual eu tenho que esperar alguma coisa acontecer em cima dessa região. Quando eu começo a perceber que o mercado ele tenta, ó, novamente, lateraliza aqui, tenho um baita de um SOS, eu não consigo voltar para baixo. E aqui eu tenho uma agressão de mais ou menos 800 a 900 contratos. Deixa eu só mostrar aqui para vocês na outra visualização, vai ficar mais fácil. Olha isso aqui, ó. Naquela mesma região lá, ó. Eu tenho alguém vendendo ou alguém comprando 800 contratos aqui, ó. A gente viu lá na live na hora, né, que rolou essa compra, o cara tava com essa ordem limite aqui, e lá em cima, cara, ele colocou novamente essa mesma ordem limite, cara. E olha embaixo, cadê o meu vendedor aqui? Não tem um vendedor. Olha isso aqui, ó, apareceu o vendedor aqui? Não, cara, não tenho só exaustões. E essa baita dessa absorção, eu nem falo que foi uma baita absorção, o cara tava ali, né, porque tava muito visível. E assim, o mercado ele dá essa pancada lá para cima, mas antes disso, a gente viu o quê? A gente viu toda uma estrutura se formando, né? Por isso que eu falo, o Wyckoff, gente, ele é muito atual, né, cara? Muita gente ignora as estruturas de Wyckoff, mas ele mostra muito movimento interessante, ainda mais quando a gente está falando de estruturas um pouco maiores, né? Deixa eu só tirar, dar
ampliar isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. A gente tem toda uma formação de preço aqui nessa zona que dá margem para segurar a nossa zona aqui, né? Sempre espero algo que aconteça bem próximo dessas regiões, né? Bem próximo dessas regiões. Quando o mercado faz essa volta e começa a me entregar, olha, um movimento distributivo, rola muito stopzinho aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Rola esses stops. Quando vem para rolar esse stop, eu preciso que esse mercado me dê uma continuação forte. Mas ele ignora em querer continuar. Olha, eu tenho esse parâmetro aqui, ó, de movimento, né? Quando ele vai fazer o seu segundo movimento, olha o que ele me entrega. Ele não me entrega quase nada, ele não consegue nem ultrapassar esta zona. Quando ele não consegue ultrapassar essas zonas, eu começo a observar o que? Olha, beleza, rolou o que aqui? Ó? Rolou um stop. O stop, a galera se estopou aqui, né? Porque é fundo anterior, veio essa baita barra e o mercado logo volta. Por que ele faz essa volta muito forte? Porque eu não tenho a intenção muito forte da contraparte, né? E essa informação, quando eu tenho ela aqui, uma volta em V, eu não tenho mais a contraparte fazendo barreira, o que acontece? Ó, é o seguinte, o mercado ele vai para baixo, né? E aqui, quando ele começa a subir, eu não tenho aquela mesma quantidade de lotes vendedores barrando o preço para continuar descendo, né? Ou o comprador enfrentar barreiras. Não, o mercado só sobe, forte. Eu começo a pensar, aqui então, aparentemente tem aquele comprador, porque foi aqui que ele reacumulou tudo. Olha isso aqui, daqui subiu para cima, daqui subiu para cima. Bem aqui, ó, eles consumiram 209 contratos para cada só. Isso aqui foi ainda escondido, né? E quando ele volta para essa mesma regiãozinha aqui, ó, o mercado exaure aqui, ele absorve mais 127 contratos, exaure aqui. E aqui em cima, bem aqui nessa zona, ele absorveu 325 contratos, mostrando que esse comprador está aqui. Então essa zona, ela já me marcava uma zona muito forte, onde a qual o mercado ele tende e tenta sempre a voltar para cima dessa região. E nessa mesma região, ó, nessa mesma região onde ele consumiu esses 325 contratos, esses 254, ó, ele comprou mais 800. Então aqui, ó, ele comprou mais 350 aqui, ele comprou mais 800 aqui e aqui em cima ele comprou mais 500. Então se eu tenho uma região onde a qual, para me chamar de médio, é aqui, ó, aqui era o médio dessa estrutura, era a região onde a qual esse cara estava comprando e absorvendo muito efetivamente. E assim, logo que você começa a perceber essa absorção passiva, todo esse movimento, você começa a interagir. Olha, provavelmente aqui é uma região interessante compradora, e assim foi feito, né? Quando eu percebi, começou a ter essa fraqueza, essa zona começou a montar uma nova estrutura, o mercado já não consegue trabalhar mais abaixo, eu comecei a comprar as minhas ordens, né? Os meus contratos, no caso. E assim, também o fluxo teve muito... Fala fluxo, o bookmap ali, ó, teve muito... como que eu posso dizer? Muita informação que foi nos dada. Deixa eu só pegar aqui o bookmap para a gente ficar bem mais visual aqui, ó. Olha aqui no bookmap. Eu vou lá embaixo. Aqui, ó. No bookmap, eu tinha o quê? Eu tinha essa zona aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui o Epic Pen. Saiu aqui. Eu tinha essa zona aqui, ó. Que o mercado ele veio para cá e olha onde que ele termina, finaliza. Novamente, eles não conseguem vir buscar essa zona, porque foi aqui, ó, que o mercado ele veio, eles abriram e novamente trancaram. Essa é a zona que eu gostaria de estar vendo alguma coisa. Eu sempre falo para vocês sobre essas zonas, né? Porque essas zonas aqui, ó, que o mercado ele vai lá para cima, volta. Só que quando ele volta, ó, o que eles fazem? Eles pegam essas ordens aqui pequenininha e eles vão movimentando elas cada vez mais para cima, né? Então eu tenho esse mercado seguindo o comportamento de recuo, né? Se o mercado recuar, eu tenho uma região que ele possa ser protegido. E aqui encontramos uma dessas regiões, né? Não só uma região onde que os caras estão comprando bastante, ó. Lá no passado esse cara comprou bastante aqui quando ele rompeu essa região. E olha isso aqui, ó, novamente, ó, ele deixou essas ordens. E olha isso aqui, ó, novamente ele compra 1000 contratos aqui. Vocês estão vendo esse baita dots. E aqui ele compra mais 500 quando esse mercado recua. Então, isso quando eu começo a perceber essa movimentação, além do mais, de ter essa movimentação, eu costumo, ó, tem um clímax aqui, tem um AR, tem um ST, tem uma fase de mercado, tem toda uma estruturazinha sendo formada, cara, e eu tenho um SOS, irmão, isso aqui fica muito, mas muito claro para poder entrar dentro das minhas operações, né? Deixa eu só colocar aqui dentro do... Mas enfim, gente, o que eu queria mostrar para vocês
era isso, né? Estrutura de Wyckoff, regiões onde a qual a gente também pode estar observando o volume, é muito, mas muito importante para nossas tomadas de decisões. E elas são tão válidas hoje quanto qualquer método, para mim, principalmente quando a gente está falando de lateralizações. E o mercado, para ele entrar em tendência, ele inicialmente tem que se lateralizar, né? É o famoso topo e fundo, né, cara? Os topos e fundos, eles funcionam sim, mas tem que ter seu contexto, né? Ainda mais se tiver fluxo envolvido. Então, queria mostrar isso pra vocês. Até mais. Minha operaçãozinha tá indo aqui, né? Vamos ver o que eu seguro ela para amanhã. Porque eu quero ver se isso aqui continua sendo comprador, né? Sendo comprador. Mas é isso. Obrigado.